Bom dia, Toné. Bom dia, Limão. Limão. Né? Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vale. É um prazer estar com vocês. Bom, eu então lhe pergunto, qual é a sua avaliação aqui de viva voz, embora a gente já tenha lido, mas talvez muitos dos ouvintes, das prezados ouvintes, não tenham se atido à informação oficial, como foi esse 2025, que para a Secretaria Extraordinária de Transporte e Logística começou, na verdade, em maio, né? Exatamente. A gente começou em maio, né, a nossa atividade com a chegada, com esse convite do prefeito Leandro Balardim para que a gente pudesse trabalhar, fazer a gestão e fazer o enfrentamento dos problemas que nós temos na questão de mobilidade urbana, em especial, num primeiro momento, a questão transporte coletivo. Desculpa. Chegando em maio, então, a gente começamos a nossa atividade fazer uma leitura do sistema, muitas compilações de dados, muitos estudos, né, muitas análises, para que a gente pudesse de imediato já enfrentar a questão da tarifa, da solicitação de reajuste à tarifa do transporte coletivo, que já caiu de pronto na nossa mão, e na sequência a gente poder tratar a questão da licitação do transporte coletivo. Então, já no primeiro momento, fizemos aí as nossas análises técnicas, nossas avaliações técnicas, nossos cálculos técnicos, né? Conseguimos fazer a redução da tarifa de transporte coletivo sem a criação do subsídio, alinhando toda a questão, principalmente econômica e financeira, do sistema de transporte coletivo do município. E então nós partimos aí para a montagem do plano de trabalho para a licitação do transporte coletivo. Secretário Orion, nesse particular aí, todos foram surpreendidos com o cálculo que foi feito e apresentado, centenas de páginas lá, que chegou à conclusão que a passagem urbana de Cachoeira, que era R$ 6,00, deveria ser reduzida para R$ 5,70, sem subsídio oficial. Quando a gente vê em inúmeras cidades onde há uma tarifa ali em torno de R$ 6,00 com subsídio, como é que foi possível fazer isso? O que acontece é que a gente trabalha dentro dos cálculos com determinados parâmetros, né? Esses parâmetros não somos nós que criamos, esses parâmetros são os parâmetros legais pela legislação do município e são os parâmetros oficiais estabelecidos pelo Ministério do Transporte dentro do processo, né? Dentro da modelagem econômica e financeira produzida pelo município, que é a utilização da planilha GIPOT. GIPOT. Então, o que acontece? A única coisa que nós fizemos foi trazer esses números que até então eram, vamos colocar num bom sentido, né, manipulados, montados e organizados pela própria operadora, nós trouxemos eles para um padrão técnico, que são aquilo que é utilizado a nível Brasil, tecnicamente, administrativamente, com resultado operacional e juridicamente. Trouxemos isso para dentro de um padrão e aí esse padrão resultou numa redução da tarifa. Mas qual seriam os itens que mais impactaram para a redução? A questão consumo de combustível, a questão de remuneração de frota, que eram itens que estavam em desacordo com as normativas técnicas de cálculo e desacordo com a legislação municipal. Então, vou dar um exemplo, era calculado lá pela remuneração da frota 15 anos e a legislação municipal diz que é 10 anos. Então, a única coisa que nós fizemos foi fazer esse ajuste, né? A questão do cálculo de consumo de combustível, nós fizemos um ajuste em termos de consumo e valor do quilômetro rodado, damos aí uma margem de tolerância de 15% pela variação dos últimos 10 anos, que chegou na margem de 10%, e além disso a gente adicionou 50% na margem. Então garantimos a questão da remuneração dos trabalhadores, né, integralmente. Então tem vários componentes que entram ali, que eles estavam diferentes, valores que estavam sendo colocados. Vou dar o exemplo da questão do seguro, né? Seguro de frota. Então, o seguro de frota não somos nós que definimos o que é seguro, né? A SUSEP, que é o órgão federal que tem uma normativa que estabelece o que é um seguro de frota, para que ele serve este seguro, né? Principalmente na questão de seguro contra danos pessoais. Aqui eles utilizavam um outro tipo de aporte, que era um atendimento de uma ambulância disponível no sistema 24 horas, que não é a questão do seguro. Então é isso nós organizamos ali internamente. Como é que é o nome do órgão?
É SUSEP. SUSEP, Superintendência dos Seguros Privados. Pois é, me chamou a atenção por causa dos serviços penitenciários. Exatamente. A semelhança. Secretário Orion, e o senhor ia dizer que, vencida essa etapa, agora vamos adiante. Exatamente. Então, agora passamos ali para a questão da licitação, já estamos aí dentro dos nossos cronogramas, né? Fizemos a análise legislativa, compondo toda a análise de legislação do município, são 42 legislações internas que nós compilamos todas elas, criamos, organizamos ela toda apenas numa legislação nova, atualizada, olhando o futuro do transporte coletivo dos próximos 20 anos, para que a gente possa aí, porventura, vou dar um exemplo aqui, ter que utilizar o ônibus elétrico. Então, já vai estar previsto lá dentro. Alteração normativa das metodologias econômicas e financeiras está previsto lá dentro. A questão dos manutenção dos padrões de qualidade, que é a obrigação pela lei de concessões, né, 8987 lá. Então, ela já está lá dentro. Então, tem uma série de implementos que nós compilamos e organizamos na legislação. E aí, também a questão das pesquisas, né? Concluímos as pesquisas aí com o público, fizemos 12 reuniões comunitárias para ouvir as pessoas. Vamos voltar agora, em março, devemos voltar à comunidade para mostrar para elas como ficou aquelas sugestões e a modelagem inicial que nós vamos fazer. Fizemos as pesquisas linha por linha, né? O secretário adjunto Neri e a nossa auxiliar técnica, a Patrícia, fizeram isso linha por linha, com auxílio da Universidade Federal, que vai estar nos auxiliando agora também, fazer a compilação dos dados, a ampliação desses dados amostrais e a concepção da base de dados para que a gente possa fazer um diagnóstico do sistema. Medimos lá o que embarca e desembarca parada por parada, fizemos a análise de deslocamento dos bairros para o centro, do centro para os bairros, dimensionando e colocando isso dentro das qualificações do plano diretor, que é dividido por zonas, né? E também a questão da pesquisa de satisfação, né? Então, isso foi pesquisado, a satisfação do público com o transporte coletivo, para que isso gere um diagnóstico e a gente consiga projetar a nova rede, né? Secretário, Orion, me permita, eu quero falar um pouquinho aqui com o secretário adjunto extraordinário de Transporte e Logística, o Neri Leal, já que o senhor citou que coube a ele, junto com outros assessores, essa parte braçal quase, né, de compilar dados e de sistematizar isso. Secretário adjunto Neri, muito obrigado pela presença, bom dia. Bom dia, eu que agradeço aí a oportunidade, bom dia aos ouvintes. Com relação à parte da compilação, como o próprio secretário falou, temos hoje a universidade que vai estar nos apoiando nesse processo, né, em função da nossa estrutura ser montada há 8 meses, né, 9 meses, na verdade, está fazendo agora, mas são 3 servidores, né, secretário, basicamente, então a gente tem falta braços muitas vezes para determinadas a equipe ações. É muito pequena. Isso, só que são uma equipe guerreira aí que está fazendo bastante pela cidade. Então, a gente tem a parceria junto à universidade, junto com a professora Brenda, ela que está dando todo o suporte e orientação, e com isso a gente vai fazer esse trabalho através desse apoio, né, de modo que aí a gente vai conseguir ter os números em mãos para poder depois chegar no resultado de acordo com o que realmente é necessário. Bom dia, eu estou conhecendo vocês agora, mas estou recordando lá nos idos de 2012, talvez 2013, na época eu era assessor de imprensa da Câmara e fui acompanhando o hoje prefeito, na época vereador, Leandro Balardim, a cidade de Bagé, justamente antevendo já essa série de problemas que o transporte público vem enfrentando. Há muitos anos, lá eles têm a Secretaria Municipal do Transporte, lá pelo jeito não falta abraço, inclusive as carroças lá tinham placas. A gente visitou toda a estrutura da secretaria e desde essa época já vem sendo um desafio reformular ou achar saídas para o transporte coletivo urbano, porque afinal de contas é um serviço público essencial que sofreu não apenas com
a falta do subsídio do diesel, que antigamente facilitava bem as coisas, né? Como vocês são dessa área, devem lembrar muito bem do que eu estou falando. Então, o que tem acontecido hoje na maioria das cidades de grande porte aí do centro do país, principalmente, subsídio das prefeituras na passagem, porque além da questão da concorrência com os carros de aplicativo, também houve uma mudança muito grande de cultura na época da pandemia, uma mudança de hábito. Isso acabou elevando tarifas e reduzindo a qualidade dos serviços. Então, na opinião de vocês, qual é a tendência para o futuro? Também os benefícios sociais, as gratuidades, né, que os vereadores sempre batiam muito nessa tecla. O que pode ser feito para melhorar os serviços e, ao mesmo tempo, impedir essa elevação exacerbada das tarifas? Perfeito. Excelente pergunta, Alemão. Primeiro, colocar aqui, fazer um pequeno relatório a nível técnico, né? Correto. O que nós encontramos aqui em Cachoeira do Sul, na área de mobilidade urbana, é não ter projeto de mobilidade. Então, essa é a realidade local. Nos dois eixos que nós trabalhamos, que é a pergunta que o Tonete tinha feito. Aquilo que nós conseguimos realizar até agora e quais são os projetos futuros. Então, na área de transporte, nós tínhamos uma gestão de transportes entregue totalmente para a empresa operadora. Não que isso seja problema, mas o que acontece? Como ele trata-se de política pública, ele tem que ser conduzido, no mínimo, ter uma gestão compartilhada com o poder público. Isso não acontecia. E o que não acontece de uma hora para outra também. Exatamente. Suponho. Então, é uma transição que ela tem que acontecer de forma menos impactante possível, porque às vezes isso tem lá seus vamos colocar, seus elementos envolvidos que vão desde tradição, como é o caso que tem aqui, né, dos envolvidos na questão do transporte coletivo, e nós temos lá na outra ponta o interesse público, e nós temos também a questão social a que se presta o transporte público. Então, esse é o primeiro momento. Na outra parte, que é a questão do trânsito, também, que são os projetos futuros, né, do mesmo sentido, né? Vimos aí agora um relatório, principalmente o que nos preocupa, que é a questão da sinistralidade, que elevou-se de 2024 para 2025, que também não existe processo interno no município fazer esse enfrentamento. E a mobilidade urbana em si, ela tem vários eixos, né, e a grande maioria são técnicos, mas sobre todos esses eixos eles se sobrepõem uma coisa: as pessoas. Se as nossas políticas públicas, tanto no atendimento social do transporte, quanto a questão da gestão da mobilidade urbana, servir para ajudar as pessoas, proteger as pessoas, está tudo errado. Então, é exatamente nesse contexto que a gente avança. Na questão do transporte público, Limão, o que acontece? Nós não podemos pensar hoje em subsídio, o que nós vamos fazer no futuro, se nós não temos um diagnóstico do presente. Então, é exatamente isso. O que nós vamos fazer? Nós estamos fazendo todo um estudo, toda a montagem, análise do sistema, para que a gente gere um diagnóstico do status atual, a gente saiba o que a sociedade precisa, a gente projete o futuro para contemplar as necessidades das pessoas, e a partir deste projeto futuro a gente consegue cotar ele para saber o valor financeiro dos custos desse sistema e apresentar aí para a administração com soluções financeiras adequadas. Às vezes com subsídio interno do município, às vezes com subsídio tarifário, por vezes extra-tarifário. O que é o subsídio tarifário? O subsídio tarifário é o que as pessoas pagam, o que efetivamente pagam na passagem. O preço o extra-tarifário, que pode vir de várias situações, né? Vou dar o exemplo agora, está sendo apresentado no governo federal, está lá com o ministro Haddad, a questão de um cálculo tarifa zero, onde nós, né, eu atualmente sou presidente do Fórum de Secretários do Rio Grande do Sul, retomei, na verdade, porque eu já estava presidente até 2024, fui substituído pelo secretário Adão Castro de Porto Alegre, agora retomei a presidência do Fórum há pouco tempo e apresentamos lá no governo federal
algumas sugestões para o SUM, Sistema Único de Mobilidade, que é o que vai possibilitar alguns estudos. Então, existe N possibilidades. Como é que elas vão se consolidar? Eu somente vou saber depois que eu tiver esse diagnóstico e a realidade financeira do custo total. Mas seja mais ou seja menos, perpassa por algum tipo de subsídio, seja do poder público municipal, estadual ou federal. A ideia hoje, para que a gente possa, na área de transportes, ter um grande avanço na cidade, é reduzir o número de veículos, reduz o congestionamento, reduz o estresse, reduz o tempo de deslocamento, reduz uma série de quesitos internos. A questão de custos com pavimento, infraestrutura Melhora e até outros o fluxo fatores, do trânsito, imagina. Então, investir no transporte coletivo. Mas, por óbvio, eu tenho que trazer determinados atrativos ao transporte. É melhorar a qualidade embarcada, ônibus com menos tempo, ar-condicionado, estruturação de pontos de parada, tempo de viagem e o custo da passagem. Então, quanto menor for, mais atrativo ele se torna, mais fácil de se implementar. Quando o secretário Orião falou em diminuir o número de veículos, os veículos de passeio. Não é diminuir o número de ônibus. Exatamente. Né? Só para ficar bem claro aqui. Dentro, com a sua expertise e agora num cargo de novo de liderança que pensa a logística do Estado como um todo na área do transporte e mobilidade, como é que encara esta vontade de muitas cidades de ter tarifa zero? Eu trabalho bastante esse assunto, faço bastante projetos para outros municípios, né? Então a tarifa zero para mim é algo muito tranquilo. A única coisa que as pessoas têm que se perceber, tá, é que às vezes ele transpassa a questão da vontade do gestor. Ela passa por uma questão, primeiro, capacidade, às vezes, financeira do próprio município bancar isso, e ele pode fazer isso por meios próprios ou através de empresas, né? E passa também pela questão social, e ela passa, às vezes, pelo ambiente, se o ambiente é favorável a você ter a tarifa zero. Porque a gente pensa simplesmente em não ter tarifa no transporte coletivo. Mas o transporte coletivo ele serve principalmente para esse deslocamento, vamos colocar residencial, trabalho, lazer e outras coisas. E ele tem um grande implemento na questão de trazer pessoas à circulação do comércio. Então o comércio tem um favorecimento muito grande, porque ele vai ter mais pessoas circulando naquele meio. E às vezes a gente não consegue fazer isso pelo perfil das cidades, em razão de que ele movimenta determinados grupos que possam não ajudar o comércio, mas sim prejudicar em determinados locais. Então existe toda uma análise social, econômica, cultural, que tem que ser feito nesse contexto, porque não basta ter só capacidade financeira, mas ele é algo que a gente vai fazer análise, sim. Secretário, nosso tempo é limitado e eu preciso abordar o futuro e obviamente esse assunto nós poderíamos estender em longo prazo, mas deixar claro que tarifa zero não é custo zero, né? Não. Alguém tem que pagar, né? Alguém tem que pagar. E alguém que vai pagar somos todos nós, através dos Exatamente. impostos, com o recurso do Caixa Único da Prefeitura. Ficar claro aí, porque senão parece... Então parece o seguinte, caiu do céu. Não caiu do céu. Não. Esse dinheiro que, se for aplicado em tarifa zero, deixará de ser utilizado em outras áreas da Prefeitura. A Prefeitura vai deixar de fazer alguma coisa para poder colocar o subsídio. Quando é o caso da Prefeitura bancar, né? Como eu disse, às vezes tem a possibilidade de ser extratarifário, né? Extratarifário com recursos vindos não só da Prefeitura, mas compartilhado com outros setores. E sobre esse sistema que é usado em Buenos Aires, em muitos lugares do mundo, que é tipo a gente faz aqui no ônibus intermunicipal, que é o sujeito paga uma tarifa X se ele for de um ponto a outro que tem uma distância Y. Já se a distância for N, essa tarifa vai ser maior. Isso aí Sim. é viável? Não? Isso a gente chama de tarifa flexível vinculada à quilometragem.
Então, o que acontece? Para a área urbana, isso é muito difícil de implementar. Só cidade grande, como Porto Alegre, por exemplo. Às vezes nem cidade grande. Na verdade, a gente trabalha com processos contrários. Quando trabalha com a questão de gestão, operação e principalmente a questão financeira do transporte, motivando a utilização, a tendência é a gente trazer para uma tarifa única e essa tarifa ser quanto menor o custo dela, mais a gente tem implemento pela quantidade de pessoas que vão utilizar. Então essa é a ideia da questão do transporte. Secretário Orion de Transporte e Logística de Cachoeira do Sul, uma secretaria que foi criada extraordinária, mas que na projeção para as ações de 2026 se transforma em efetiva, é isso? O que acontece? Nós estamos fazendo hoje, com a preocupação do prefeito Leandro Balardim, tá? E nós tivemos algumas reuniões, inclusive envolvendo um outro núcleo que tem um grande trabalho social, que é o gabinete da primeira-dama e outras secretarias envolvidas. Existe uma preocupação muito grande com a questão das pessoas. Então, a saúde, a qualidade de vida, a segurança das pessoas. Então, nesse contexto que a gente estava falando, a questão do serviço social que abrange o transporte, na questão de segurança viária, que abrange principalmente os 3 pilares de trânsito e mobilidade urbana nesse segmento, que é a engenharia de tráfego, fiscalização e educação para o trânsito. E como eu tinha dito lá no início, que nós pegamos uma cidade que não tem processos nesse sentido, os processos eles estão isolados, a gente agora está fazendo um grande projeto para apresentar ao prefeito para que ele faça uma estruturação de alguma forma, não só na criação de uma secretaria, mas a gente tem por base essa organização de secretaria, mas que ela principalmente faça uma unidade com metodologias e procedimentos técnicos para que a gente possa fazer o enfrentamento e garantir a segurança das pessoas de Cachoeira do Sul, que é o mesmo processo que eu fiz, por exemplo, lá de Santa Maria que eu vim. Eu peguei lá uma cidade com 2.115 sinistros de lesão corporal ao ano, e entreguei com 789. Peguei com um pico de 50 mortes ao ano, quando entreguei estava com, infelizmente, 8 mortes. Resumidamente, geramos uma economia de mais de 300 milhões em 6 anos de gestão. Felizmente, então, até menos mal. Felizmente. Né? Então, o que acontece? Tudo isso são dinheiros que o município deixa de gastar, mas tem um valor econômico disso, mas tem um valor psicoafetivo e social pela segurança das pessoas. E essa é a preocupação do prefeito Leandro Balardim, por isso que nós estamos fazendo o projeto para que ele possa ser analisado. Aí tem a questão de contratação de pessoal, tem a questão da guarda municipal, tem a questão de agentes de trânsito, então tem uma série de análise e composição que a gente vai apresentar então durante esse ano para o prefeito, para que aí então se tome as decisões mais de cunho administrativo e político. Secretário Orion, nesse particular eu ia perguntar, onde é que se insere a Guarda Municipal nisso? Exatamente, então nós tivemos uma alteração na questão das legislações federais, né? Onde a Guarda Municipal, hoje é possível ela exercer as mesmas funções de agente de trânsito. Então nós temos, obviamente, figuras profissionais diferentes, né? Onde um é especificamente o setor trânsito e outro deles envolve a questão de segurança para os próprios municipais, praças e outras atividades de segurança pública, e também pode exercer a função de trânsito. Então, nós vamos tratar isso de forma bem pormenorizada, juntando os pós e contras para tomar uma decisão qual é o caminho que nós vamos adotar aqui, qual o mais eficiente e o que vai somar para a sociedade de Cachoeira do Sul. Então, é nesse contexto que ela se une. Secretário Orion, nosso tempo infelizmente esgotou, nosso outro entrevistado já está a postos aí, e então eu deixo o microfone à disposição para o senhor nos dizer quais serão os próximos passos imediatos e quando é que poderemos estimar que teremos a licitação do transporte coletivo dos ônibus. Perfeito. Então, quanto à licitação, nós estamos aí em franco desenvolvimento do projeto, a fase interna, né? Nós devemos terminar em junho. Então, a partir daí, ele começa a fase de análise do Tribunal de Contas, aí nós dependemos de um órgão externo em fazer essa análise e nos devolver. Mas a nossa parte principal, junho, deverá estar concluída. Isso está no nosso plano de trabalho.
A questão dos demais projetos, que são a questão da construção de uma secretaria e outras atividades que a gente tem dentro desse processo. Então, a gente vai, ao longo do ano, apresentando tudo isso. Nossa avaliação deste período, né? Esse período 2025 foi um período excelente, né? Excelente porque ele vem consolidando as ações do novo governo, resolvendo problemas que nós temos aí graves. Nós temos problemas graves ainda para resolver. Vou dar um exemplo bem simples aqui. O governo passado deixou de fazer a prestação de contas sobre os subsídios idosos. Estamos aí correndo atrás para a gente fazer essa prestação de contas e regularizar lá junto ao governo federal. Um valor de 2 milhões e pouco que recebeu no transporte coletivo, que não foi feito, era junho de 2023, não foi feito, estamos em situação irregular. Então, recebemos algumas heranças. Vou dar outro exemplo. Plano diretor de transporte de mobilidade urbana não foi regulamentado lá quando deveria ter sido feito lá quando foi feito em 2019. Isso gera um impedimento de acesso a programas e projetos do governo federal. Como não foi feito, agora a gente está correndo atrás, já conseguiu semana passada regularizar junto ao governo federal para não inviabilizar o recebimento de verbas, inclusive a questão... Transferências voluntárias. Transferências voluntárias incluiriam... Não, em qualquer projeto federal. Em qualquer projeto federal. Emendas parlamentares. Inclusive as emendas parlamentares. Sim. Então, isso é um dano muito grande, né, que foi deixado para trás. Então, obviamente, que sem achar culpa, só falando as heranças. Então, nós estamos conseguindo resolver problemas que nós herdamos, estamos conseguindo desenvolver projetos para a gente entregar o mais rápido possível e ainda vamos desenvolver projetos com políticas públicas que a gente quer deixar como permanente, ou pelo menos a herança permanente, para que a partir daí, principalmente, como disse, cuidando das pessoas de Cachoeira do Sul, a gente gostaria que fossem implementados e desse segmento, qualificando os servidores aí para que dê essa continuidade nessas políticas públicas. Então, é isso que a gente vislumbra, né? É isso que a gente está trabalhando assim, de forma muito forte, né, congregando esforços tanto interno da prefeitura, externo, como é o caso da Universidade Federal, que está nos dando uma mão muito grande no transporte coletivo, e outras forças vivas que todos os dias estão colaborando conosco. Secretário José Orion Ponce da Silveira, de Extraordinário de Transportes, muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos, pela objetividade, e agradeço ao secretário adjunto, o Neri Leal, que ficou aqui a maior parte do tempo quieto, mas absolutamente atento. Em outra oportunidade vamos convidá-lo, ele exclusivamente, para que ele nos fale dessa operação do dia a dia, porque às vezes nós falamos muito do resultado e esquecemos que para chegar no resultado tem que ter uma equipe que fica no dia a dia, no anonimato, fazendo muito trabalho. O Neri, para só você ter uma ideia, o Neri é o que faz toda a organização e a execução da remoção dos fios, que é outra coisa que nós somamos na questão de segurança, principalmente, e beleza da cidade, removendo quase 8 toneladas de fio, organizando com todas as empresas. E vem apresentando bastante resultados. Exatamente. A remoção, os projetos iniciais da remoção dos veículos abandonados, que lá o Maurício faz com a equipe dele, muito qualificado, mais de 50 veículos já removidos da via pública. Então, é exatamente isso. Então, o que acontece? É uma herança de problemas que elas vêm, tem algumas ações. Nós queremos estabelecer nisso ações continuadas com resultados efetivos e permanentes. Né? Então, e a secretaria vem, será? Obrigado, então, ao secretário Orion, futuro ao secretário adjunto Neri.